colapso após maratona de jogos de 86 horas. A 23 de outubro de 2002, num cibercafé lotado em Gwangju, na Coreia do Sul, a sessão de jogos de um homem de 24 anos terminou em tragédia. Kim era um cliente habitual do estabelecimento, conhecido pela sua dedicação ao jogo de fantasia medieval Mu. O que tornou esta sessão especial foi a sua duração, 86 horas de jogo quase contínuo. A cultura dos cibercafés na Coreia do Sul tinha explodido em popularidade, com milhares destes PC Bangs a funcionar 24 horas por dia. Ofereciam internet de alta velocidade, cadeiras confortáveis e uma fuga para mundos rituais. Kim chegou na Night of New com a intenção de jogar durante toda a noite. Essa noite prolongou-se por vários dias. Imagens de videovigilância revelaram mais tarde que, ao longo das 86 horas, Kim só saiu do seu lugar para rápidas idas à casa de banho e para fumar cigarros mesmo à porta de entrada. Ele consumia bebidas energéticas e noodles instantâneos trazidos pelo staff do café. O sono vinha apenas em breves momentos, com a cabeça a cair ocasionalmente sobre o peito, antes de acordar sobressaltado e continuar a jogar. Ao terceiro dia, testemunhas relataram que o aspecto de Kim se tinha deteriorado visivelmente. O seu rosto estava pálido e abatido. Olhares escuras tinham-se formado debaixo dos seus olhos vermelhos. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto controlava a personagem no ecrã. Outros clientes repararam na sua respiração ofegante, mas assumiram que era apenas cansaço da longa sessão. Por volta das 14 horas de quarta-feira, após quase 4 dias sem descanso adequado, o corpo de Kim começou a mostrar sinais de extremo sofrimento. A sua respiração tornou-se cada vez mais superficial. O suor formava-se na sua testa apesar do ar-condicionado tirado. Queixou-se brevemente de dores no peito a um jogador próximo, mas continuou a jogar. 20 minutos depois, Kim tombou repentinamente na cadeira. As mãos caíram-lhe do teclado. A cabeça bateu na secretária com força suficiente para alertar quem estava por perto. Os funcionários do café correram para o local e chamaram imediatamente os serviços de emergência. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e encontraram Kim inconsciente. Apesar das manobras de reanimação imediatas e do transporte de emergência para o hospital mais próximo, os danos eram demasiado graves. O coração de Kim, levado ao limite pela combinação de privação de sono, inatividade física, desidratação e stress constante, simplesmente cedeu. Às 15 horas e 47 minutos, os médicos declararam a morte de Kim por falência cardíaca. Mais tarde, especialistas médicos explicaram que o stress contínuo tinha desencadeado uma arritmia fatal. O sistema elétrico do seu coração entrou em curto-circuito após dias de esforço anormal. Coágulo sanguíneo fatal. Em 19 de maio de 2011, em Sheffield, Reino Unido, um jovem de 20 anos desmaiou repentinamente enquanto aguardava uma entrevista de emprego. Staniforth era conhecido entre os amigos por sua paixão por jogos, particularmente pelo jogo de ficção científica Halo, que vinha consumindo cada vez mais seu tempo nos últimos meses. As suas sessões de jogos tornaram-se mais longas e mais intensas. O que começou como jogos casuais à noite evoluiu para maratonas de 12 horas, muitas vezes desde o início da noite até ao amanhecer. Durante estas sessões, Staniforth permanecia quase completamente imóvel, com as pernas dobradas debaixo de si na cadeira, enquanto os dedos trabalhavam rapidamente no comando. O corpo humano não foi feito para tamanha imobilidade prolongada. Dentro da perna de Staniforth, um perigo silencioso estava a desenvolver-se. Nas veias profundas da sua barriga da perna esquerda, o sangue começou a estagnar e a coagular, uma condição conhecida medicamente como trombose venosa profunda. O coágulo foi crescendo a cada sessão prolongada de jogos, a cada hora de vasos comprimidos e circulação restrita. Na manhã de 19 de maio, Staniforth saiu de casa sentindo-se normal. Tinha estado a jogar até às 4 da manhã, mas sentia-se preparado para a entrevista de emprego que se avizinhava. Enquanto esperava na paragem de autocarro perto do Job Center Plus, sentiu de repente uma dor aguda no peito. Em segundos, tornou-se difícil esquinar. Sentiu-se tonto e enjoado. O que Staniforth não podia saber era que o coágulo se tinha soltado da perna e viajado pela corrente sanguínea. Tinha agora chegado aos pulmões, bloqueando a artéria pulmonar, uma condição chamada embolia pulmonar. Os seus níveis de oxigênio caíram imediatamente. O coração começou a disparar, tentando desesperadamente compensar. Testemunhas viram-no agarrar-se ao peito e cair no passeio. Foram chamados os serviços de emergência e os paramédicos chegaram em poucos minutos. Encontraram Staniforth inconsciente, com os lábios azuis, o pulso fraco e irregular. Apesar da reanimação imediata e do transporte de emergência para o hospital, os danos foram catastróficos e irreversíveis. Mais tarde, o pessoal médico explicou à família que o coágulo tinha bloqueado completamente o fluxo sanguíneo para os pulmões. O coração, de repente forçado a bombear contra um obstáculo inamovível, foi submetido a um esforço para além da sua capacidade. Apesar dos esforços desesperados dos médicos, Chris Staniforth foi declarado morto às 11h47 minutos, vítima do que mais tarde seria denominado e-trombose, um coágulo sanguíneo diretamente ligado aos seus longos períodos de imobilidade durante o jogo, maratona de 3 dias a jogar. No dia 1 de janeiro de 2015, enquanto o mundo celebrava a chegada de um novo ano, um homem de 38 anos estava sentado sozinho num cibercafé em Nova Taipei. O estabelecimento estava aberto 24 horas por dia, servindo aqueles que procuravam escapar para mundos digitais, independentemente da hora. Durante 5 dias consecutivos, Shu manteve-se colado à cadeira, com os olhos fixos no ecrã à sua frente. O cibercafé era típico dos que se encontram por toda a Taiwan. Filas de computadores separadas por divisórias, oferecendo uma aparência de privacidade num espaço público.
Os funcionários já estavam habituados à presença de Shu. Ele tinha se tornado uma presença constante, mal saindo do seu posto durante quase 120 horas seguidas. As imagens de videovigilância analisadas mais tarde mostraram que ele só se levantava para rápidas idas à casa de banho. Durante toda a sua sessão de 5 dias, Chu consumiu pouco mais do que noodles instantâneos e bebidas energéticas trazidas pelos funcionários do café. O sono vinha apenas em breves intervalos. A cabeça caía-lhe ocasionalmente sobre o peito antes de acordar sobressaltado para continuar a jogar. Testemunhas relataram que ele não falou com ninguém, comunicando apenas através do chat do jogo com desconhecidos online. Ao quinto dia, a aparência de Shu tinha-se deteriorado visivelmente. Os olhos estavam encurvados e vermelhos do esforço. Os seus movimentos tornaram-se lentos e descoordenados. Vários clientes contaram mais tarde à polícia que tinham reparado na sua respiração ofegante, mas assumiram que ele estava apenas cansado da longa sessão. Por volta das 10 da manhã, uma funcionária do café aproximou-se de Shu para ver se ele queria outra bebida. Quando não obteve resposta, tocou-lhe suavemente no ombro. Shu permaneceu imóvel, caído para a frente na cadeira. As mãos continuavam posicionadas sobre o teclado, os dedos curvados como se prontos para continuar a jogar. Os serviços de emergência chegaram em poucos minutos, mas o pessoal médico reconheceu imediatamente os sinais. O corpo de Shu já estava frio ao toque. A pele apresentava um tom pálido e ceroso. A posição sentada prolongada provavelmente fez com que o sangue se acumulasse nos membros inferiores, provocando um coágulo fatal. A autópsia confirmou que Shu sofreu uma paragem cardíaca causada por exaustão física extrema. A combinação de privação de sono, má alimentação, desidratação e imobilidade prolongada criou uma tempestade perfeita dentro do seu corpo. O coração dele simplesmente parou. Adolescente morre durante desafio. A 21 de agosto de 2020, enquanto as tendências das redes sociais varriam as comunidades de adolescentes por todo o país, uma rapariga em Oklahoma City tomou uma decisão fatal na casa de banho. Phillips era uma adolescente típica, ativa no TikTok, preocupada com gostos e seguidores, ansiosa por participar em desafios virais que pudessem aumentar a sua presença online. Nessa noite, ela descobriu vídeos sobre o desafio Benadryl, uma tendência perigosa que incentivava os utilizadores a consumir quantidades excessivas deste medicamento antialérgico de venda livre, para provocar alucinações. A dose padrão para adultos é de 25 a 50 mg. O desafio promovia várias vezes essa quantidade. Usando o Benadryl comprado numa farmácia local, Phillips tomou cerca de 12 a 14 comprimidos, aproximadamente 300 mg de hidrocloreto de difenidramina. Em 30 minutos começaram a surgir os primeiros efeitos. A sua frequência cardíaca acelerou dramaticamente. A boca ficou extremamente seca. A visão turvou-se à medida que as pupilas dilatavam. Estes sintomas iniciais eram apenas o começo. À medida que o medicamento inundava o seu organismo, efeitos mais graves começaram a manifestar-se. A temperatura corporal subiu perigosamente. O batimento cardíaco tornou-se irregular. As alucinações que procurava chegaram, mas trouxeram consigo confusão e pânico. Por volta das 11 da noite, a respiração de Phillips tornou-se difícil. O corpo dela começou a tremer com convulsões. Ela tentou chegar ao quarto, mas desmaiou no corredor. Os familiares ouviram a queda e correram para encontrá-la a ter convulsões no chão, incapaz de falar de forma coerente. Os serviços de emergência foram chamados de imediato. Os paramédicos chegaram e encontraram Phillips em plena insuficiência cardíaca. O ritmo cardíaco dela estava perigosamente irregular, uma condição conhecida como arritmia induzida por difenidramina. Administraram um tratamento de emergência no local e durante o transporte para o hospital. Na sala de urgências, a equipa médica trabalhou freneticamente para a estabilizar. Os níveis tóxicos de difenidramina tinham causado danos graves no músculo cardíaco. Apesar da intervenção agressiva, incluindo tentativas de reanimação cardíaca, os danos eram demasiado extensos. A 1h38, os médicos foram obrigados a reconhecer o que os monitores já indicavam. Chloe Marie Phillips foi declarada morta, vítima não apenas de uma overdose de drogas, mas também de um algoritmo de mídia social que promoveu e amplificou um desafio mortal para adolescentes impressionáveis. Colapso fatal. Em 5 de agosto de 2005, na movimentada cidade de Daegu, na Coreia do Sul, um homem de 28 anos estava sentado, curvado sob um computador, em uma lan house com pouca luz. Estes estabelecimentos, conhecidos localmente como PC Bangs, tornaram-se instituições culturais onde os jogadores podiam jogar durante horas, muitas vezes pela noite dentro. Lee tinha estado a jogar o jogo de estratégia em tempo real StarCraft durante quase 50 horas seguidas. O StarCraft não era apenas um jogo na Coreia do Sul, era uma obsessão nacional, com ligas profissionais e transmissões televisivas. Lee não era profissional, mas a sua dedicação ao jogo tinha se tornado completamente absorvente. Ele mal se tinha levantado do lugar durante mais de 2 dias, parando apenas para rápidas idas à casa de banho. Testemunhas relataram mais tarde que ao longo da sua maratona, Lee consumiu quase nada além de cigarros e ocasionalmente uma bebida energética. A privação de sono era visível no seu rosto, olhos vermelhos, pele pálida e movimentos cada vez mais erráticos enquanto comandava as suas tropas virtuais no ecrã. Por volta das 3h15 da manhã, depois de clicar furiosamente durante mais uma partida intensa, o corpo de Lee começou a mostrar sinais de grande sofrimento. A respiração tornou-se difícil. O suor acumulava-se-lhe na testa, apesar do ar-condicionado. Os outros jogadores notaram que o seu estado estava a piorar, mas ninguém interveio. Sessões tão prolongadas não eram invulgares. De repente, Lee tombou para a frente na canoa. Ao início, os jogadores próximos pensaram que ele simplesmente tinha adormecido.
Só quando ele deslizou do assento para o chão é que os outros perceberam que algo estava realmente errado. O pessoal do café chamou imediatamente os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Lee ainda consciente, mas em estado crítico. O seu pulso estava rápido e irregular. A sua pele tinha adquirido um tom azulado. Levaram-no rapidamente para o hospital mais próximo, tentando desesperadamente estabilizá-lo durante o percurso. Mais tarde, o pessoal médico determinou que o coração de Lee tinha sido levado ao limite. A combinação de exaustão, desidratação e estresse desencadeou uma falha cardíaca fatal. Apesar da intervenção de emergência, os seus órgãos vitais tiveram demasiado tempo sem circulação adequada. Às 4h23 da manhã, Sung Sop Lee foi declarado morto. Colapso durante videojogo de fitness. No dia 4 de março de 2009, na pacata vila costeira de Hopton-on-Sea, no Reino Unido, um homem de 25 anos desmaiou na sua sala enquanto jogava um jogo de fitness. Yves tinha regressado recentemente de uma viagem ao estrangeiro e tentava livrar-se dos efeitos persistentes do jet lag através de exercício leve na sua consola Nintendo Wii. O Wii Fit tinha-se tornado popular como uma forma de combinar videojogos com atividade física. Os jogadores imitavam movimentos desportivos enquanto estavam de pé numa prancha de equilíbrio, seguindo instruções no ecrã da televisão. Nessa noite, Yves escolheu um programa de corrida concebido para simular uma corrida num parque virtual. Apenas 2 dias antes, Yves tinha regressado à Tailândia, num voo de 12 horas, que o deixou fatigado, mas de resto saudável. Os amigos descreviam-me como alguém em forma e ativo, sem quaisquer problemas de saúde conhecidos. Ele tinha mencionado sentir-se um pouco cansado, mas estava ansioso por retomar a sua rotina normal após a longa viagem. Por volta das 20h30, Yves começou a sua corrida virtual, correndo no mesmo sítio sobre o tapete da sala. A namorada estava noutra divisão quando ouviu um estrondo repentino. Ela correu para a sala e encontrou Yves caído no chão, inconsciente e sem resposta. Ela ligou imediatamente para os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegaram minutos depois, encontraram Yves em paragem cardíaca. Apesar dos esforços imediatos para o reanimar, incluindo desfibrilação e reanimação cardiopulmonar, não houve qualquer resposta. O coração dele tinha parado completamente. O médico legista determinou mais tarde que Yves tinha morrido devido à síndrome de morte súbita por arritmia, uma condição que faz com que o coração desenvolva um ritmo fatal sem aviso prévio. O esforço físico do jogo, combinado com o seu recente voo de longo curso, terá provavelmente desencadeado a arritmia fatal. A SARS muitas vezes permanece indetetada até se revelar fatal. O sistema elétrico que controlava os batimentos cardíacos de Yves tinha sofrido uma avaria grave, fazendo com que o músculo tremesse inutilmente em vez de bombear sangue. Em segundos, o cérebro dele ficou privado de oxigênio. Em poucos minutos, a morte tornou-se imeditável. O que tornou a tragédia particularmente cruel foi o contexto. Yves estava a participar numa atividade promovida como sendo saudável. O jogo, concebido para melhorar a condição física, acabou por se tornar o catalisador de um evento cardíaco fatal. Às 21h11, apesar das tentativas contínuas de reanimação, Tim Yves foi declarado morto no local. Morte pelo desafio do desmaia. A 12 de dezembro de 2021, numa casa suburbana em Chester, Pensilvânia, uma rapariga foi encontrada inconsciente no armário do seu quarto. Anderson era uma criança brilhante e sociável que, como muitos da sua geração, era ativa nas redes sociais apesar da pouca idade. Nessa tarde, ela deparou-se com uma das tendências mais perigosas a circular online, o desafio do desmaio. O desafio, que se espalhou rapidamente pelo TikTok e por outras plataformas, incentivava os participantes a sufocarem-se até perderem a consciência. O objetivo era experimentar a breve sensação de euforia provocada pela privação de oxigênio no cérebro. Para muitas crianças, a natureza perigosa desta atividade não era totalmente compreendida. Sozinha no seu quarto, Anderson decidiu tentar o desafio. Ela usou a alça de uma mala, pendurando-a num cabideiro dentro do armário. O médico legista viria mais tarde a determinar que ela se posicionou de forma a que o peso do seu corpo criasse pressão sobre as artérias carótidas, os vasos que fornecem sangue ao cérebro. Em poucos segundos após aplicar pressão, Anderson teria sentido tonturas à medida que o fluxo sanguíneo para o cérebro diminuía. Ao contrário de muitos que tentam estes desafios na presença de amigos, não havia ninguém para intervir quando ela começou a perder a consciência. À medida que os níveis de oxigênio desciam drasticamente, o cérebro dela começou a desligar funções vitais. Por volta das 16h30, a mãe de Anderson entrou no quarto para ver como estava a filha. Ela encontrou a criança inconsciente, pendurada no armário. De imediato cortou a alça e deitou a filha no chão, iniciando manobras de reanimação enquanto ligava para os serviços de emergência. Os paramédicos chegaram em poucos minutos e encontraram a mãe ainda a tentar reanimar a filha. Os primeiros socorristas assumiram as manobras de salvamento e transportaram Anderson de urgência para o Crozer Chester Medical Center. Na sala de emergência, os médicos constataram que o cérebro dela tinha ficado privado de oxigênio durante um período crítico. Apesar das intervenções agressivas, incluindo ventilação mecânica e medicação para reduzir o inchaço cerebral, os danos foram devastadores e irreversíveis. Durante 5 dias, Anderson permaneceu ligada a suporte vital, enquanto a família mantinha uma vigília ao seu lado. Os médicos realizaram vários testes para avaliar a atividade cerebral, todos confirmando a mesma realidade sombria. No dia 17 de dezembro, com o consentimento da família, o suporte vital foi retirado.
Nyla Anderson foi declarada morta às 18 horas e 17 minutos, tornando-se uma das pelo menos 15 crianças que morreram ao tentar o mesmo desafio num único ano. O primeiro Craigslist, a 14 de abril de 2009, o quarto 2010 do Marriott Copley Place Hotel, em Boston, tornou-se numa cena de crime que mudaria para sempre a forma como a América via a internet. Julissa Brisman era uma aspirante a modelo e atriz de 25 anos, natural de Nova York, que tinha começado recentemente a anunciar serviços de massagem no Craigslist para ajudar a pagar as contas durante a recessão económica. Nessa noite, o pessoal do hotel recebeu queixas sobre barulhos vindos do 20º andar. Quando a segurança chegou ao quarto de 2010, bateram à porta, mas não obtiveram resposta. Usando uma chave mestra, entraram e depararam-se com uma cena horrível. Brisman estava deitada no chão, com sangue a acumular-se debaixo do corpo. Os pulsos dela apresentavam sinais de terem sido atados com braçadeiras de plástico. A cabeça tinha sofrido um trauma severo, por ter sido atingida com um objeto duro. O mais letal foram os 3 tiros no peito, disparados à queima-roupa. O quarto mostrava sinais de uma luta violenta, móveis virados, vidros partidos e salpicos de sangue nas paredes. A segurança do hotel chamou imediatamente a polícia, que isolou a cena do crime. As câmaras de vigilância captaram imagens de um homem alto, de aparência cuidada, a entrar no elevador com Brisman mais cedo naquela noite. O mesmo homem foi depois visto a sair sozinho, a usar luvas de látex e com um volume em forma de no bolso. Os detetives rapidamente ligaram isto a outro ataque, apenas 4 dias antes, noutro hotel de Boston, onde uma mulher que anunciava serviços de acompanhante no Craigslist foi assaltada sob ameaça de mas conseguiu escapar quando o marido regressou ao quarto. As imagens de videovigilância foram divulgadas ao público e as denúncias começaram a chover. 6 dias após o The Brisman, a polícia prendeu Philip Markov, um estudante de medicina de 23 anos da Universidade de Boston, sem qualquer registro criminal anterior. Os investigadores ficaram estupefactos ao descobrir que este estudante aparentemente normal levava uma vida dupla. No apartamento de Markov, a polícia encontrou a arma, braçadeiras idênticas às usadas em Brisman e vários pares de roupa interior feminina escondidos no colchão, aparentemente guardados como troféus das vítimas. O estudante de medicina de aparência impecável, que estava noivo, tinha selecionado, amarrado e executado Julissa Brisman de forma metódica, criando um novo termo que gelou a espinha de utilizadores da internet em todo o país, o assassino do Craigslist. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora. E não te esqueças de subscrever.